Como vocês puderam ver, as imagens revezam a ideia de processos que, quando acontecem, consomem calor e muitas das vezes outros produzem calor. Então o que a gente vai tratar nesse ambiente agora é justamente o que nos leva a produzir energia, geralmente na forma de calor, ou o que leva a gastar essa energia. Então você observou em vários momentos das imagens essas trocas de calor. Por isso hoje vamos estudar Termoquímica 1, é o tema da nossa aula. Quando se fala em termoquímica, se fala no estudo justamente das trocas de calor que ocorrem em um processo químico ou processo físico que também pode ter envolvimento de calor. Então a gente vai estudar justamente, num primeiro momento, onde buscar esse calor, de que forma ele ocorre, e em seguida trabalhar maneiras de calcular esse calor, que também pode ser chamado ao longo da nossa aula de entalpia, outra palavra que justamente caracteriza a palavra calor. Uma exposição excessiva ao calor pode elevar a temperatura interna do corpo, hipertermia, causar falhas no mecanismo de regulação da temperatura, na circulação sanguínea e perda de água em excesso. Outro ponto importante é a necessidade de uma alimentação saudável para manter a produção de energia e as funções diárias do organismo. Veja só, é importante destacar nesse texto que, uma alimentação sempre saudável e de produção de calor elevada é importante, porque é justamente dentro dessa alimentação bem feita que você vai gerar toda a energia para regular a tua vida e as tuas atividades do dia a dia. Outra coisa importante é ter cuidado no processo de hidratação. Quanto mais água se bebe, melhor. Hoje um ser vivo precisa, em média, esse ser humano, de 2 a 3 litros de água por dia para manter todas as suas funções estáveis. Nunca se esqueça, 65% do nosso organismo é água. E essa taxa tem que ser pelo menos mantida ao longo do processo. Vamos observar agora energia e alimentação. É importante então nessa fase perceber que, no nosso caso, os alimentos são a fonte mais importante de energia, normalmente na forma de calor. Mas que toda e qualquer substância ou estrutura na natureza, ela apresenta dentro de si energia. Quando você pega um pedaço de madeira e taca fogo, você observa o quanto de calor se produz, o quanto de fogo se produz, luminosa, térmica e vários tipos de energia ali. Então, em todas as estruturas tem calor. E esse calor é medido em caloria. Essa unidade de energia é importantíssima dentro do seu processo. Vamos olhar melhor essa questão da caloria. Uma caloria, um cal, é a quantidade de calor para elevar de 1 grau Celsius a massa de 1 grama de água. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Então você percebe que o que você vai tratar agora é uma forma de energia que vai estar expressa em calorias ou até quilocalorias. Lembrando que 1 quilocaloria é 1000 calorias. Vamos falar então do balanço energético. Observa, quando você come alguma coisa, isso que você come é digerido. E essa digestão produz energia. É um conjunto de reações que liberam uma quantidade de energia que você normalmente vai trabalhar em 2 níveis: a energia metabólica e a atividade muscular. Observa que a energia metabólica é a energia utilizada na manutenção da vida. Ela varia de 10 a 20% de tudo que é produzido no organismo. A atividade muscular é a energia que é utilizada para o funcionamento dos músculos e das tuas atividades diárias. Portanto, ela varia
de 80% a 90% de todo o restante da energia. Mas cuidado, se comer demais, o excesso de energia vai virar gordura no seu organismo, além do que você precisa para fazer o balanço energético. Esse excesso sobra, então cuidado. Vamos ver e ouvir esse texto a seguir aí. Ele é interessantíssimo sobre as coisas diet e light. Diet e light. O alimento diet é indicado para indivíduos que apresentam patologias em que um determinado componente alimentar não pode ser ingerido ou deve ser consumido em quantidades limitadas. Pode-se citar como exemplo o açúcar no caso dos diabéticos, o sódio para os hipertensos, o colesterol para os hipercolesterolênicos, as proteínas para os portadores de insuficiência renal. Basta apenas um desses componentes estar abaixo do limite. Sendo assim, um alimento que não contém açúcar, mas que apresenta uma grande quantidade de gorduras, é considerado diet, mesmo tendo uma quantidade de calorias semelhante ao seu similar não diet, em função da grande quantidade de gorduras. Um produto é considerado light se contiver uma redução de no mínimo 25% do valor calórico ou da porcentagem dos nutrientes em relação ao seu similar. Então veja como é importante você entender a diferença do diet e do light. O diet é aconselhável a portadores de alguma deficiência, porque ele não terá o elemento que vai destruir aquela pessoa. O light, ele só tem uma diminuição da quantidade daquele nutriente. Então cuidado ao utilizar achando que o light não tem açúcar. Tem, ele tem menor quantidade. O diet não tem. Então cuidado ao comprar ou trabalhar com esses produtos. Vamos olhar então agora o aspecto químico do processo em si. Sair dessa parte mais introdutória da ideia do calor, da energia gerado ou consumido em substâncias no teu organismo e vamos tratar mais quimicamente, vamos dizer assim, o processo reacional. Vamos ver agora a energia e as reações químicas. Quando você fala de uma reação química, lembre-se sempre, toda reação química ou é exotérmica ou é endotérmica. Sendo exotérmica, ela liberará calor quando ocorrer. Sendo endotérmica, ela irá absorver calor quando acontecer. Vamos primeiro tratar dos processos exotérmicos. Reações liberam calor, tem entalpia menor que zero. Exemplo, o propano, C3H8, quando queimado, em presença do oxigênio, O2, produz o CO2 e água. E uma quantidade de energia que nessa reação está acumulada em 2.000 kJ. Quando a água, no estado líquido, é resfriada ao estado sólido, ela tem uma entalpia de 7,3 kJ. O sinal negativo, lembre-se, caracteriza sempre a liberação de calor. Lembre-se que o que caracteriza a exotermia é justamente a liberação de calor, que é dada normalmente pelo sinal negativo na entalpia ou a energia somada ao segundo membro, que você percebeu no exemplo citado. Vamos agora ao outro processo. Processos endotérmicos. Reações. Absorvem calor. Entalpia maior que zero. Exemplo. A hematita, o Fe2O3, mais carbono, na forma de carvão normalmente, absorve 495 kJ e produz o ferro como a gente utiliza normalmente, puro e metálico, mais CO, monóxido de carbono, que é liberado para a atmosfera. Então, nesse processo, essa energia somada ao primeiro membro é sempre absorvida.
água líquida foi aquecida a H2O na forma de vapor. Para que a água possa ferver, possa ser aquecida, você tem que absorver 44 kJ. Observa, quando você agora olha os processos endotérmicos, necessariamente perceba que a entalpia ao lado da reação é positiva e que a energia, quando somada à reação, vem sempre no primeiro membro da mesma. Isso dá para você diferenciar a questão exotérmica e endotérmica. Na reação, essas são as duas formas que normalmente essa energia vem descrita para a gente. Legal? Vamos lá. Entalpia é a mesma coisa que calor. Essa entalpia é medir a quantidade de calor que vai ser liberada ou absorvida no processo químico. Vamos ver a sua relação matemática. ΔH é igual a entalpia final menos a entalpia inicial. Ou ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia do reagente. Repara que a entalpia da reação é sempre uma variação de calor. Por isso é sempre a energia final menos a energia inicial. Produto menos reagente. Essa é a ideia do funcionamento aqui. Vamos olhar isso graficamente. Vamos ver os gráficos de um processo. Reação exotérmica. Entalpia menor que zero. Uma reação onde A produz B mais calor, significa que você produziu calor porque a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Sendo assim, quando se calcula o ΔH, entalpia do produto menos entalpia do reagente, ela será menor que zero, porque o produto tem quantidade de energia menor que o reagente. Então, se você diminui um número menor de um maior, esse resultado será sempre negativo. Por isso, a entalpia negativa caracteriza o processo exotérmico. Então, em uma reação onde A produz B, se a entalpia é menor que zero, vamos ver o gráfico. Observa que todo gráfico termoquímico, ele avalia a entalpia ou energia da reação em função do caminho da reação, do funcionamento. Reagente, formação de produto. Então você está vendo o processo ao longo da reação, no caminho da reação. Vamos lá, reação endotérmica. ΔH maior que zero. Exemplo, você vai ter uma substância A e agora repara, o calor está no reagente, porque ele vai ser absorvido ao longo do processo, produzindo B. Nesse caso, a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Você produziu uma substância que tem mais energia do que a que tinha antes. Olha só, a entalpia, então, se é a energia do produto menos a energia do reagente, vai dar um resultado positivo. ΔH maior que zero. Por isso, nesse caso, você caracteriza a absorção, porque o produto formado tem mais energia do que o reagente de antes. Então, um número maior menos um número menor vai dar um resultado positivo. Vamos ver então, se A produz B e a entalpia é maior que zero, então, observe graficamente, a substância A está mais abaixo de que a substância B. Então, A tem menos energia e produziu B, que tem muito mais energia. A variação de entalpia em amarelo vai ser, então, positiva, porque o produto final, ao longo da reação, ao longo do caminho da reação, tem mais energia que a substância A, que lá no início foi apresentada para a gente. Então, graficamente, a gente tem que observar que se o gráfico caracteriza uma reação
exotérmica, B está sempre abaixo de A. Se o gráfico caracteriza uma reação endotérmica, A está sempre abaixo de B. Então, o B está acima na endo, o B está abaixo na exo. Legal? A entalpia padrão é necessariamente a quantidade de energia gerada por uma substância altamente estável na natureza. Hoje é considerado entalpia padrão principalmente a das substâncias simples, que a 1 atmosfera e 25 graus Celsius se igualam a zero, ou seja, a natureza não gasta energia nem libera energia na produção dessa substância. Então essa seria uma entalpia padrão para as substâncias. Olha o exemplo. Estado padrão de uma substância. Entalpia padrão ou H0. Forma mais estável desta substância. Exemplo, gás hidrogênio, H2, entalpia padrão igual a zero. Gás oxigênio, O2, entalpia padrão igual a zero. Só para você perceber, então, toda vez que uma substância simples estiver no seu estado mais estável, a sua entalpia padrão é igual a zero. Vamos falar agora das equações termoquímicas. Quando você trata de uma equação termoquímica, é a forma que a química tem de registrar graficamente todo o processo que ocorreu naquele sistema. Você coloca os reagentes, a seta, os produtos, a variação de entalpia no final e determina, por exemplo, os estados físicos que cada substância estava quando envolvida no processo. Então, representar uma equação termoquímica é representar todo o processo detalhadamente. Vamos ver esse exemplo. Carbono, na forma de grafite, com oxigênio, produz o CO2, tendo um ΔH igual a menos 394 kJ. Repara, carbono, grafite, oxigênio, gasoso, CO2, gasoso a 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Observa, para ser mais completo, a equação termoquímica ainda tem ao seu redor a temperatura e a pressão na qual aconteceu. Isso é importantíssimo porque, dependendo da variação da temperatura ou da pressão ao qual o sistema sofra, as quantidades de energia vão variar. Vamos observar esse texto a seguir. A entalpia de um elemento ou substância varia de acordo com o estado físico, pressão, temperatura e a variedade alotrópica do mesmo. Logo, em uma equação termoquímica, devemos indicar a variação de entalpia, ΔH, o estado físico das substâncias envolvidas, a temperatura e a pressão nas quais ocorre a reação, o número de mols envolvidos no processo. Esse texto conclui todos os elementos fundamentais de uma equação termoquímica. Só lembrando uma última coisa, aqueles números que aparecem à frente das substâncias representam a quantidade de mols envolvidas no processo, coisa que você percebe lá na estequiometria com mais precisão, mas que é fundamental para avaliar o aspecto quantitativo do processo. Vamos observar agora os tipos de entalpia. Quando você trabalha o tipo de entalpia, deve-se lembrar que entalpia é tudo a mesma coisa, é a quantidade de calor envolvida no processo. Ela varia quanto ao tipo em função do tipo de reação que está acontecendo. Se é uma reação de combustão, de neutralização, se é uma reação de formação. Então, cuidado, não vai achar que são várias entalpias. Entalpia é uma, ela apenas caracteriza o tipo de reação ao qual essa energia estará ligada. Vamos lá. Entalpia de formação. A energia ou entalpia de formação é a quantidade de calor necessária para formar 1 mol
de qualquer substância a partir das suas substâncias simples. Exemplo, H2 mais um meio de O2, produzindo H2O. Para produzir 1 mol de água, a entalpia de formação foi menos 68,3 quilocalorias por mol. Traduzindo, em 1 mol, libera-se 68,3 quilocalorias. Essa, então, é a energia de formação da água. Entalpia de combustão, ΔHC, Czinho representando a combustão. A energia de combustão, a entalpia de combustão, é a energia necessária para se queimar 1 mol de qualquer substância. Lembrando que no caso da combustão, a reação é sempre exotérmica, então ela sempre libera calor. Vamos ver um exemplo. O etanol mais 3 de O2, produzindo 2 de CO2 mais 3 de água. Para isso, ela tem uma entalpia de menos 326 quilocalorias por mol. Quando 1 mol de etanol queima, libera 326 quilocalorias. Não se esqueça que todo processo exotérmico tem sinal de entalpia negativo. Então, aquele menos que você vê na imagem, necessariamente representa a liberação de calor. Então, o menos sempre está associado na termo à liberação do calor. Ok? Entalpia de neutralização. ΔHN de neutralização. A entalpia de neutralização é a energia liberada ou absorvida quando 1 mol de íons hidrogênios reage com 1 mol de íons hidroxilas, caracterizando a neutralização ácido-base. Vamos ver o exemplo. 1 mol de íons hidrogênios, H+, reage com 1 mol de íons hidroxilas, OH-, produzindo 1 mol de água no processo. A entalpia para esse caso foi menos 57,7 kJ por mol, o que significa que 1 mol de ácido ou base forte, em geral, produz sempre 57,7 kJ. Essa é uma média energética nas neutralizações de ácido e base fortes. Vamos trabalhar agora a chamada lei de Hess. Hess foi um cientista que, em torno de 1840 e pouquinho, ele observou através de alguns exemplos que uma mesma reação feita de uma forma direta, uma só etapa, ou em várias etapas, gastava, no sentido de liberar ou de absorver, a mesma quantidade de energia. Sendo assim, ele enuncia uma lei em que se baseia no seguinte processo: não importa se a reação é feita em etapas ou direta, a quantidade de energia envolvida no processo será sempre a mesma. Ou seja, os estados intermediários de uma reação não são considerados no cálculo da mesma. Essa é a súmula dessa lei. É em cima dela que você, mais à frente, vai observar como calcular a chamada entalpia da reação. Mas a base da lei é essa. Sendo assim, vejamos. Dado uma reação, o ΔH, ou entalpia da reação, é sempre a mesma. Não importa se a reação feita em etapas ou de forma direta. Um exemplo simples da aplicação da lei de Hess consiste na passagem de 1 mol de água para o estado gasoso nas condições do estado padrão. Isso pode ser feito em uma única etapa. Vejamos. Água líquida, indo a água no estado gasoso, e o ΔH dessa reação direta é mais 44 kJ. Letra A. A decomposição de 1 mol de hidrogênios
água virando H2 mais O2 gasoso, libera 286 kJ, etapa 1. B. Formação de um mol de água gasoso. Pega o H2 mais o O2 e transforma em água gasosa. Para isso, você libera 242 kJ. Sendo assim, repara, a água líquida foi levada a H2 mais O2. Uma etapa onde você decompôs a água em hidrogênio e oxigênio. Você, então, absorve 286 kJ. Numa segunda etapa, esse hidrogênio e oxigênio produz a água no estado gasoso. O hidrogênio produzido nessa etapa foi consumido na outra. O oxigênio produzido nessa primeira etapa foi consumido na segunda. Sobra, então, a água líquida gerando a água gasosa, que tem um ΔH de mais 44 kJ. Observe, então, que nesse processo, em etapas, você concluiu após as etapas que para produzir a água gasosa a partir da líquida, você absorveu 44 kJ. E foi mostrado a você, quando a reação estava direto, lá na letra A, que a mesma reação direta, sem etapas, absorvia 44 kJ. Isso significa dizer, comprovando a lei de Hess, que independente de estar em etapas ou estar numa linha direta de ação, o ΔH será sempre o mesmo. É o que basicamente a lei de Hess trabalha. Ou seja, como conclusão, podemos dizer que a entalpia da reação é a soma de todas as etapas do processo. ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3 e assim sucessivamente. Lembrando, então, que a entalpia da reação é a soma de todas as etapas envolvidas no processo. Vamos agora a um exercício. Conhecendo as composições do hambúrguer e do pão, dadas na tabela a seguir, hambúrguer de 100 gramas tem 24 gramas de proteína, tem 20 gramas de gordura e tem 56 gramas de água. O pãozinho de 25 gramas tem 12,5 gramas de carboidrato, 2,5 gramas de proteína, 1,25 gramas de gordura e 8,75 gramas de água. Letra A. Calcule o valor energético obtido pela ingestão de um pão de 25 gramas e um hambúrguer de 100 gramas. B. Determine quanto tempo em minutos uma pessoa deveria caminhar para consumir a energia obtida na ingestão do lanche mencionado no item A, sabendo que 1 hora de caminhada consome 1.100 kJ. Esse é um exemplo típico de problemas de concurso, onde o cara te dá uma tabela com a energia envolvida nos produtos, pão, hambúrguer ou o que seja, e você a partir daí vai fazer cálculos de quantidade de calor, energia em geral, que é absorvida ou liberada no processo. Vamos acompanhar a resolução desse exercício. O hambúrguer tem 24 gramas de proteína. Cada grama equivale a 17 kJ, ou 4 quilocalorias. Sendo assim, se você tem 24 gramas, 24 vezes 17, você terá 408 kJ, ou 96 quilocalorias. A gordura que você comeu, os 20 gramas de gordura, cada grama produz 38 kJ. Então, 20 vezes 38 vai dar 760 kJ ou 180 quilocalorias. Ou seja, comer o hambúrguer de 100 gramas vai fazer você produzir 1.168 kJ ou 276 quilocalorias. Vamos ver o pão. No caso do pão, os 12,5 gramas de carboidrato produzem 17 kJ por grama, total 212 kJ. Os 2,5 gramas de proteína, a 17 kJ por grama, vai produzir 42,5 kJ. O 1,25 de gordura
levando que cada grama tem 38 kJ, vai te levar à produção de 47,5 kJ. Total no pãozinho, 302 kJ. Sendo assim, o valor energético total do pão mais o hambúrguer é 1.470 kJ, ou 351,7 quilocalorias. Essa então é a resposta do item 1, ou A da questão. Vamos então entrar no item B. O item B, só lembrando, queria calcular o tempo que você tem que caminhar para consumir a energia do item A. Vejamos então. 1 hora 60 minutos. Equivale a você 1.100 kJ consumidos. Então, se você comeu 1.470 kJ, isso será X minutos. Uma regra de 3 direta que determina para você a proporção em minutos para consumir aquela energia. X igual 1.470 kJ vezes 60 minutos dividido por 1.100 kJ. Resposta, 80 minutos. Quer dizer, você teria que caminhar 1 hora e 20 para consumir o hambúrguer que você ingeriu. A energia gerada por esse hambúrguer. Vai ter que andar muito se comer 2 então, hein? Uma boa dica para você é procurar tabelas nutricionais sobre o quanto de energia cada alimento produz quando digerido e a sua quantidade, e trabalhar exercícios envolvendo esse processo. Isso é importante para um concurso. Assim como trabalhar muito bem a questão gráfica da exotermia e da endotermia, outro ponto forte de vestibulares. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Na aula de hoje estudamos termoquímica. Vimos a energia e as reações químicas. As reações são de 2 tipos, sim. Exotérmicas ou endotérmicas. Reação exotérmica, entalpia negativa e libera energia. Reação endotérmica, entalpia positiva e absorve energia. Analisamos as equações termoquímicas. Uma equação termoquímica é uma forma gráfica de representar uma reação. Ela deve ser o mais completa possível. Registrar o número de mols envolvido no processo, os estados físicos das substâncias, a entalpia da reação e ainda a temperatura e a pressão onde ela ocorre. E também a lei de Hess. A lei de Hess se baseia na ideia de que, independentemente de uma reação ocorrer em etapas ou na forma direta, a entalpia da reação é sempre a mesma, levando-nos a caracterizar que as etapas, as intermediárias do processo, não são consideradas pelos mesmos. Bons estudos! Meu querido, procure entusiasmar seu aluno com a questão nutricional do processo. Hoje o mundo está muito preocupado com a questão do que se come, do que se bebe, do engordar, do emagrecer. Então procura dar ênfase no cálculo dessa entalpia em função da energia das coisas a serem consumidas, como hambúrgueres, refrescos, sucos, refrigerantes. E enfatize também a ideia gráfica do processo exotérmico e endotérmico. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.